All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite esse conteúdo, espero que você utilize ele para os seus estudos, para os seus conhecimentos, para ampliar os seus conhecimentos, enfim. A gente prepara isso daqui com todo carinho e deseja que realmente ele possa te ajudar, tá bom? Continuamos aí na pegada do entendimento do que vem a ser o gerenciamento dos recursos hídricos. Esse vídeo ainda a gente fala um pouquinho, né, do aspecto físico natural do recurso hídrico, as características naturais, as características físicas, para dar essa base, dar uma base de entendimento, para depois a gente discutir coisas como crise hídrica, conflitos e assim vai, né? Gerenciamento de forma geral, né? Então hoje continuamos a debater a questão dos recursos hídricos. Deixa eu passar aqui os slides. Vamos trabalhar, a temática na aula hoje é dinâmica de rios. Vale ressaltar que o rio ele é um componente natural, é fruto do escoamento superficial, ou seja, uma das etapas do ciclo hidrológico. Então, depois que acontece a precipitação e há uma saturação da quantidade de água, de umidade no solo, esse recurso hídrico ele começa a escoar. Esse escoamento ele vai seguindo linhas, né? Ele vai seguindo o direcionamento dado pelo tipo de relevo, pelo tipo de material, seguindo a lei da gravidade, e vai formando pequenos canais fluviais esses que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, e esses canais fluviais desenvolvidos, onde eu tenho ali perceptivelmente uma área por onde a água escoa, eu vou chamar de rio, que nada mais é do que um canal fluvial escavado por onde passa a água drenada, tá? Vale ressaltar que esse escoamento ele não é fruto apenas do pós-saturação do solo. Pode acontecer também de que a água que está no subterrâneo, ela passe para a superfície, né? Ou seja, ela saia para a superfície, formando aí as nascentes. Mesma dinâmica, onde essa água, ao estar na superfície, vai buscar, vai escoar, né, buscando as regiões mais rebaixadas, formando linhas de erosão, e essas linhas, né, esse caminho percorrido é o que a gente denomina de rio, né? No vídeo anterior a gente já inclusive diferenciou os tipos de rio, um rio perene, um rio intermitente, um rio efêmero. Então, se você quiser dar uma conferida, olha aí o card, né? No card a gente está indicando o outro vídeo em que a gente trabalha um pouquinho essa temática, tá bom? Então, o foco dessa videoaula é entender como se dá essa dinâmica de rios, tá? O rio percorrendo a superfície, né? O rio estando ali, buscando o seu caminho, saindo das regiões mais elevadas até as regiões mais rebaixadas, né? Onde ele vai ou encontrar outro rio ou ir em direção ao mar, ao oceano, por exemplo. Então, esse processo que acontece, uma série de modificações também vão sendo influenciadas, vão sendo favorecidas. Porque, querendo ou não, o rio ele promove um trabalho. E é justamente isso que eu quero discutir com vocês. O trabalho desenvolvido pelo rio vai diferenciar as paisagens, vai diferenciar a forma como a gente vê os ambientes, né? Então, quando o rio ele atua através de processos erosivos, através do transporte de material sedimentar, através da deposição desse material em outras regiões, ele está modificando a paisagem, ele está conferindo uma característica diferente em termos de geomorfologia, em termos de pedologia, e assim vai, né? Tudo isso é observado dentro do campo da geomorfologia fluvial, ou seja, quais são as formas de relevo, ou quais são os tipos geomorfológicos formados pela ação do rio. Essa geomorfologia fluvial é um estudo que leva em consideração os processos e essas formas provocadas
pelo rio e pelo escoamento do rio, né? Ou seja, por esse escoamento da água que provoca alterações, que provoca modificações. Esses rios, eles se constituem como agentes extremamente importantes na formação de paisagem, sobretudo pela sua característica a sua capacidade de erodir o ambiente, de provocar uma erosão, né, natural, em que microsedimentos irão ser ou pela diluição ou pelo um transporte, né, em suspensão na água, ser direcionados de um lugar para o outro, formando ambientes diferentes, tá? Então, seja no transporte dos materiais, que é no transporte desses materiais de áreas mais elevadas para áreas mais rebaixadas, que o rio ele consegue conferir características diferentes para paisagens diferentes. Aí surgem os domínios geomorfológicos, né? Planície fluvial, planície litorânea, né? Deposição, aluviões, né? Bancos de areia. Tudo isso são ambientes formados a partir dessa ação do recurso hídrico, dessa ação fluvial, tá? Vamos tentar trabalhar isso daí, vamos tentar, né, destrinchar melhor essas informações a partir da ideia do trabalho dos rios. Então, qual é o trabalho que um rio executa? Qual é o trabalho que um rio faz, promove? Ele faz o trabalho de erodir o material, né? Ou seja, aquela rocha na qual a água tem contato, seja por fator físico, como a quebra mecânica, seja por fator químico, como a diluição, a partir da presença de água, por exemplo, essa quebra desse material a gente chama de erosão. Então, o processo erosivo provocado pelo rio, ele quebra esse material que antes estava aglomerado, que antes estava firme, e passa a gerar micropartículas, material desagregado. Posteriormente a quebrar esse material, essa mesma água, esse mesmo rio, transporta esse material de um lugar para o outro e, dependendo das condições geomorfológicas, ele deposita esse material, formando ambientes diferentes. Então, o trabalho do rio basicamente é erosão, transporte e deposição de material dendrítico, ou seja, material que sobrou, né, que foi degradado, que foi quebrado, né, que antes estava aglomerado numa determinada rocha, num determinado componente geológico firme e que foi quebrado e transportado para outro lugar, e o rio aí como sendo o agente causador dessa transformação, tá? Então esses sedimentos, fragmentos desagregados, são geralmente suscetíveis ao transporte e vão constituir depósitos sedimentares em outras regiões, em outras áreas, né? Essas deposições sedimentares, dependendo das características, nós temos nomenclaturas diferentes para elas. Planície fluvial, aluvião, banco de areia, planície costeira e assim vai, tá? Vamos para o primeiro aspecto, né, do trabalho do rio, o transporte. O rio ele tem a capacidade de receber de pegar esse material que ele próprio erodiu e levar de um lugar para outro, né? Ele transportou, tá? E aí a forma como esse transporte acontece depende do tamanho da partícula do sedimento, né? Então a gente entende que quanto menor a partícula, mais rápido vai ser esse transporte e menos visível, né, digamos assim, menos visível a olho nu esse transporte vai acontecer. Quanto maior a partícula, menos veloz vai ser esse transporte e vai envolver um processo de arraste, né? Então, o transporte desse material sedimentar, ele vai acontecer de 3 maneiras. Não está aparecendo aí a terceira, mas é solução, suspensão e arraste ou rolamento, né? E essas 3 maneiras estão diretamente ligadas ao tamanho da partícula, tá bom? Então vamos lá observar. Primeiro delas, solução. A solução acontece, o transporte por meio de solução acontece quando a partícula ela é muito pequena. Tão pequena que ela praticamente se dissolve na água e é transportada então na mesma velocidade dessa água dissolvida, né?
Ou seja, é um fenômeno rápido, né? E que acontece com partículas pequenas. Então, esses constituintes intemperizados da rocha são transportados na forma de solução química. E aí, aquele material, né, fragmentado vai compor a carga, né, dissolvida dessa água. Ela é transportada na mesma velocidade e é carregada por toda a extensão do rio. Tá? A deposição desse material só se processa quando eu tenho saturação, que é a evaporação da água, e aí esse material ele decanta, né? Ele fica no fundo, aconteceu um processo de saturação, a água ela seguiu o ciclo hidrológico, virou vapor, e aí esse material sedimentar ele fica ali como um resquício, como um resto, né? Como uma sobra. E aí acontece a deposição desse material que estava solubilizado, né, na água. O segundo tipo, que é pela suspensão, acontece com materiais pequenos e médios, né, ainda pequenos, mas mais um material maior que aquele que estava dissolvido. Então, um material pequeno, né, como argila, um grão de areia fino, né, e nesse caso, esse material ele vai estar em suspensão na água. É justamente esse material em suspensão que confere a característica de turbidez de um recurso hídrico. Então, água turva, né? A água, naturalmente, ela não tem cor. Mas quando a gente verifica um rio e a gente percebe essa característica de turbidez, essa água turva, nada mais é do que esse sedimento que está suspenso nesse recurso hídrico, sendo transportado na forma de suspensão, tá? Essas partículas de granulometria reduzida, silt, argila, areia fina, elas são tão pequenas que se conservam em suspensão pelo fluxo de turbulência que a própria água provoca, tá? Constituem, portanto, a carga de sedimentos em suspensão. São carregados na mesma velocidade em que a água caminha, enquanto a turbulência ela for suficiente para mantê-los, tá bom? Quando atinge um limite crítico, ou uma barreira natural, ou uma geomorfologia plana, por exemplo, que o nível de energia reduz significativamente, esse material se precipita formando banco de areias, formando deposições diversas, tá certo? Aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, uma imagem de um corpo hídrico. Essa linha tracejada, né, corresponde ao Talweg, que é a porção mais profunda de um rio, onde a água vai correr com maior velocidade. O material que está em suspensão, ele está indo com a água, porém, quando encontra barreiras físicas, no caso a curva que o rio faz, ele precipita, ele deposita-se, né, formando aí os bancos de areia, né, que a gente consegue visualizar aí direitinho nessa imagem, tá? Vale ressaltar que se de um lado, né, houve o processo de deposição, do outro o rio atua no processo de erosão. Para vocês perceberem o quanto essa dinâmica ela está estabelecida, né? O quanto o rio ele é um corpo vivo realmente, né? Com esse fluxo, essa vida, essa diferenciação, esse processo de erosão, transporte, deposição, tudo ao mesmo tempo, tudo interligado, né? É algo bem típico do que vem a ser meio ambiente na sua percepção mais ampla, né, de entendimento. Então vamos avançar. A gente consegue perceber então aqui um curso de um rio, né? Então nós temos aí o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Nós vamos perceber que é no alto curso onde prevalecem os processos erosivos e é no baixo curso onde prevalecem os processos de deposição, né? Por isso que é no baixo curso, nas desembocaduras, que a gente consegue visualizar bancos de areia, deltas, a gente consegue visualizar inclusive a existência de materiais mais finos que foram transportados pela ação do rio. Outra imagem, né, para a gente compreender essa mesma informação. Então, no alto curso, é onde a gente consegue visualizar os canyons, né, o vale em forma de V aberto, essa coisa mais dissecada, essa coisa mais erodida, né? A gente consegue visualizar as paredes de uma forma mais íngreme, mais pontiagudo, material
mais erodido, mais pontiagudo, enfim, né? Lá o nível de energia é muito elevado, então o fluxo de água é muito rápido, há uma força, né? Bem interessante que consegue justamente promover aí esse processo erosivo considerável. A catarata é um dos tipos de ambiente, né, de paisagem que a gente consegue visualizar no ambiente de alto curso. No médio curso a gente já consegue visualizar as deposições, mas também ainda prevalecem os processos erosivos, apesar de que numa quantidade menor, uma vez que a energia ela está reduzida, ela foi reduzida. Fato esse gerado pela planificação do ambiente, ou seja, o relevo ele começa a ficar menos íngreme e isso favorece, isso influencia na energia, na velocidade da água, né? E na foz, né, no baixo curso, onde a gente consegue perceber as deposições fluviais, os aluviões, as planícies fluviais, planícies aluviais, os solos mais férteis, porque vai ter a maior presença de sedimento, presença de água, as planícies costeiras, os deltas, enfim, tudo isso a gente consegue perceber na região de baixo curso. Vale ressaltar que essas características geomorfológicas acabam por influenciar diretamente em outras características, como, por exemplo, a vegetação, né? Então, a vegetação que a gente observa no baixo curso, ela vai estar relacionada ao tipo de material que ali está presente, né? Então, as restingas, a vegetação costeira, né? Está diretamente relacionada, diretamente associada ao tipo de geomorfologia provocada pelo trabalho desse rio, né? Então, toda essa paisagem vai ser muito própria, muito particular, conforme as características ou conforme a altura desse rio, né? A altura, isso é alto curso, médio curso ou baixo curso, tá bom? O terceiro tipo, né, de transporte, que é a saltação, então aqui a situação está relacionada mais aos grandes materiais, cascalhos, né, areia grossa, né, essa areia mais com a granulometria maior, né, com uma dimensionamento maior, né. Nesse caso, esse tipo de material, por ter um maior peso, por ter um dimensionamento maior, ele pode ser ou arrastado pelo fundo do rio, ou ele vai saltando, rolando, né? Faz esse processo de rolamento. E quando deposita, a gente consegue visualizar paisagens como essa, né? Deposição de cascalhos, deposição de material grosseiro. Dificilmente você vai encontrar esse tipo de paisagem no baixo curso. A gente vai encontrar mais no médio curso, alto curso, tá bom? A granulometria dos sedimentos ela vai diminuindo em direção a jusante. Então, em direção a montante, nós vamos encontrar sedimentos maiores, né, com a granulometria em um dimensionamento maior. À medida que nós vamos nos encaminhando para a jusante, essa granulometria vai diminuindo e a gente vai encontrando um material mais fino, né? Material, inclusive, mais trabalhado, né? Menos pontiagudo, mais circular. Tudo isso por conta do processo de transporte que o rio promove, tá bom? Só para a gente ressaltar, então, a montante em relação a um ponto, né, que eu posso estar, em relação a um determinado ponto do rio, a montante é tudo que está na direção da nascente, tá? Na direção da montanha, então é a montante. O que está a partir desse ponto em direção à foz, a gente chama de ajusante, tá? Então é só para a gente aí relembrar esses termozinhos técnicos, tá bom? Segundo o trabalho do rio, né, segundo aspecto do trabalho do rio, que é a erosão fluvial, ou seja, a erosão provocada pelo rio, atua nos leitos e desbarranca nas margens. É causado pela força da água do rio e por processos químicos. E aí a gente consegue diferenciar. Essa quebra, essa erosão mecânica, ela é denominada de processo físico, né? A presença da água promovendo o processo químico e a quebra e transporte em virtude da presença da água, então a gente vai chamar de erosão química, tá? Então, a presença da água é um grande agente, a água é um agente ótimo de erosão.
né? Tanto é que é um dos seus principais trabalhos. Então a erosão ela atua nesse sentido. Essa imagem a gente consegue visualizar um perfil de como uma margem fica a partir da atuação do rio gerando processo de erosão, tá? Aí a gente visualiza uma foto, né? Então o rio ele atua quebrando esse material e levando esse material para outros ambientes, transformando, portanto, a paisagem, modificando a paisagem, tá? Vale diferenciar, então, que a erosão ela pode ser classificada em três, né? Uma erosão que a gente chama de corrosão, corrosão e cavitação. Vamos entender o que significa cada processo erosivo desse. A corrosão significa a quebra a partir da existência de um processo químico. Então, quando a quebra do material sedimentar se dá pela simples presença da água, cujas suas características influenciam na fragilidade desse sedimento, na quebra do mesmo, com o consequente transporte, então esse processo a gente chama de corrosão. A corrosão é gerada a partir da quebra mecânica, ou seja, a força da água incidindo sobre o material, levando esse material à quebra e posteriormente ao transporte desse mesmo material. Isso é a corrosão, é o desgaste pelo atrito mecânico. E a cavitação acontece quando eu tenho condições de grande velocidade da água, né? Ou seja, no alto curso, onde eu tenho níveis de declividade elevados, favorecendo a energia do rio e a velocidade desse mesmo rio, gerando uma quebra brusca, né? E aí, nesse caso, nós vamos ter a cavitação, tá? Um processo de corrosão, um tipo de ambiente, de paisagem, né? Um tipo de paisagem mesmo, né? Que é gerado pela corrosão, é o que a gente chama de marmitas, né? Então, essa primeira imagenzinha aí da esquerda, que você está visualizando, que é esse pequeno buraco, né? Formado aí pela presença da água, fator esse gerado por processos químicos, a gente chama de marmita e é uma consequência da corrosão, tá? No lado direito, nós estamos vendo aí um rio encachoeirado, né? Ou seja, declividade elevada, influenciando na energia, influenciando na velocidade da água, e aí a gente tem a cavitação existindo, né? O tipo de erosão por cavitação, tá bom? E, por fim, a deposição, né? A última característica do trabalho dos rios. A gente já trabalhou, então, já visualizou a erosão, transporte, e agora a deposição, que nada mais é do que aquele material que foi quebrado, que foi, né, erodido, que estava junto à água, seja por suspensão ou seja por diluição, ele simplesmente condensa, ele sedimenta, ele se deposita, né? Ou seja, é o processo de deposição. Essa deposição, né, esse material depositado vai formar ambientes diferentes, como, por exemplo, a planície fluvial, a planície costeira, que tem características próprias, tá? Essa redução do trabalho, da energia que o rio tem, né, e promovendo, portanto, uma menor capacidade de erosão desse mesmo rio, se dá em virtude da redução da declividade. Então, quanto mais plano o ambiente, menor potencial energético vai ter esse rio, menor capacidade de erosão vai ter esse rio, maior capacidade de deposição ele vai ter, tá certo? Então, a gente consegue visualizar aí, ó, mais ou menos, como é que se dá em termos de alto curso, médio curso e baixo curso. Então, alto curso nós temos basicamente as áreas erodidas, em que o material sedimentar ele foi quebrado e transportado, e no baixo curso, que é quando eu verifico uma planificação do terreno, eu vou observar então a deposição desse material que foi erodido lá em cima, iniciando o processo de sedimentação, formando aí as paisagens
as paisagens a partir das formas, as formas fluviais, gerando aí essas paisagens provocadas pela existência do rio, tá bom? E aí esse assunto, né, esses tipos de paisagem, esses tipos de formas fluviais, nós vamos trabalhar num próximo vídeo. Eu espero que você visualize ele também e que ele também seja útil para os seus estudos, tá bom? Então, gente, por enquanto é só, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Se você teve alguma dúvida, alguma questão, coloca aí nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece também de verificar os outros conteúdos que nós temos, né, sobre recursos hídricos. Acredito que eles vão te ajudar aí nesse processo de estudos. E até a próxima, tá bom? Valeu, muito obrigado, tchau. Very good. Go ahead now. Good.